Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Uma excelente segunda-feira a todos, um excelente dia. Que Deus ele continue nos abençoando, manifestando o teu poder sobre a nossa vida, nos dando a condição para estarmos fazendo a tua obra, servindo a Ele verdadeiramente. Eu quero aqui exaltar o nome santo do Senhor, pelo qual nós estamos mais uma manhã com vida, com saúde, com esta oportunidade de estarmos adorando ao Senhor, né? Motivo de alegria, motivo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, irmãos, né? Às vezes nós estamos pensando tantas coisas que precisamos resolver e ainda não encontramos saídas. Se nós entrarmos na presença de Deus, Deus ele vai se revelar a nós e Ele vai nos mostrar na Tua palavra, vai nos mostrar em oração aquilo que Ele tem para nós e aquilo que nós devemos fazer. Então eu quero chamar a Tua atenção nessa manhã, Pai do Senhor, irmã Tamires, para nós agradecermos a Deus, tá? Eu quero te trazer a entender que agradecer é melhor do que ficar murmurando. Às vezes a porta não se abriu porque não é o momento da porta se abrir. Às vezes não aconteceu o que nós esperamos porque aquilo vai nos afastar da presença de Deus. Mas nós temos que ficar com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Tá? A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é falha, o nosso querer mais ainda, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós já estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, Pai. Nesta manhã com propósito, a qual o Senhor nos deu vida, saúde, direcionamento, para aqui estarmos, ó Pai. Para podermos te louvar, te bendizer, te exaltar por tudo que Tu és, Senhor. Meu Pai, eu já quero profetizar na vida dos meus irmãos que será uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista diante da Tua presença. Mas também será uma semana de renúncia, uma semana de entrega, meu Pai. Uma semana, Senhor Jesus, de adoração diante do Senhor. Porque, Pai, para receber, primeiro nós temos que dar ao Senhor, Pai. Nós muitas das vezes só queremos receber e queremos trilhar planos, processos, propósitos na nossa mente, para que o Senhor haja, meu Pai. Mas nesta segunda-feira eu quero aqui, Pai, profetizar na vida dos meus irmãos, Senhor. Assim também na minha. Que nós ouviremos a Tua voz e nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos renunciar pela causa do Evangelho. Nós vamos deixar, meu Pai, porque nós entendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vamos ser direcionados pelo Senhor, não é muitas das vezes aquilo que nós esperávamos ou queríamos fazer, mas é a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que nesta manhã nós possamos nos envolver diante da Tua presença e que o Senhor possa, Senhor meu Pai, nos guiar, nos direcionar, Senhor meu Pai. Eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Sobre a vida daqueles que trabalham, meu Pai, como CLT, Senhor Jesus. Sobre a vida daqueles que são, meu Pai, microempresário, meu Pai. Sobre aqueles que são empresários de médio porte, mas aqueles também que são grandes empresários, meu Pai. Eu quero profetizar sobre a vida, meu Pai, e sobre o comércio deste meu irmão, dessa minha irmã. Eu quero profetizar sobre as cidades, meu Pai, que os empresários possam frutificar e abrir portas de emprego, meu Pai. Senhor, que esta área venha crescer, porque famílias dependem desse braço. E foi aonde o Senhor abriu a porta para que ele, para que ela, Senhor meu Pai, esteja, Senhor meu Pai, ganhando, meu Pai, lutando pelo pão de cada dia. Meu Pai, eu quero orar pelos comércios, meu Pai, não só de Garça, mas do Brasil, Senhor. Por toda a empresa, meu Pai, por todos os empresários. Senhor, que nós, como funcionários, como pessoas, meu Pai, possamos profetizar a bênção, Pai. Às vezes nós profetizamos que o comércio não tem nada, em vez de chamar a existência, Pai. Em vez de usar a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. É isso que nós te pedimos nesta manhã e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor a todos, muito bom dia. Louvor número 169 da harpa cristã. Aleluia.
Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. A paz do Senhor, nosso irmão Reinaldo, paz do Senhor, missionária Alice. Deus abençoe, irmão Léo Santoro, meu amigo. A paz do Senhor também para você, a paz de Jesus Cristo nessa segunda-feira. 171 da Harpa Cristã. 171, um pecador remido. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará.
Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Versículo também é o de número 1 a seguir. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Versículo 1 a seguir. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos
tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo, cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Versículo 17. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Glória a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela vida da minha cunhada, Valquíria. Tá? Deus abençoe, cunhada misteriosa. Pastora Jéssica, Deus abençoe. Meu amigo, Rogerinho, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, todos vocês. Nós estamos vendo, irmãos, que Deus, ele agora inicia-se um propósito com toda a nação dos ninivitas. E ele agora fala diretamente com o profeta Jonas, para que Jonas pudesse ir lá pregoar, ir lá clamar contra Nínive, porque o seu pecado tinha chegado às narinas do Senhor. A malícia de Nínive tinha chegado ao Senhor. Nós temos que entender que Jonas era profeta. E no Velho Testamento é o primeiro profeta, né, o único profeta, vamos assim dizer, até então, o primeiro no Velho Testamento, que vai pregar para uma nação gentia. E nós bem sabemos pela história bíblica que os ninivitas eram inimigos de Israel. Mas agora Deus está olhando para Jonas, está olhando para os ninivitas dizendo, vai lá e clama contra eles, dizendo que a sua malícia subiu contra mim. Porque Deus fala para Jonas, veio a palavra, versículo 1, para nós entendermos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então ele está dizendo para Jonas se dispor e ir para Nínive, pregar. Só que Jonas agora, ele tem a sua própria vontade, ele quer fazer o seu próprio querer. E a Bíblia diz que ele desce a Jope, caminho contrário da onde Jesus, Deus, melhor dizendo, se apresenta a ele, para ele ir para Nínive, para comprar uma passagem e ir para Tarsis. Caminho oposto
Jonas está demonstrando aqui que ele até sabe quem é Deus, ele conhece Deus, teme a Deus, mas ele quer fazer a sua vontade. Por quê, pastor? Porque acredita ele que os ninivitas não merecem misericórdia. Irmãos, eu quero dizer algo para nós nesta manhã. Que isso fique gravado na nossa mente, que isso venha se revelar todas as manhãs. Não é o que eu acho que é bom para fazer que eu vou fazer. Ainda que seja contrário à minha vontade e seja a vontade de Deus, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não é o que eu faço, o que eu quero fazer que eu faço. Porque se fosse para mim fazer só o que eu quero, seria fácil. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a renúncia, não é a nossa vontade que prevalece e que permanece, e sim a vontade de Deus. Jonas está se apartando daquilo que Deus tinha feito e proposto para ele fazer. A vontade de Deus era que o povo de Nínive recebesse a palavra de exortação, uma palavra de arrependimento. Jonas está correndo porque ele fala, não, esse povo aí é inimigo nosso. Vou nada, não quero não. Nós estamos, irmãos, muitas das vezes, como profetas, sacerdotes de Deus, fazendo o que nos apraz e dizendo, não, ó, Deus está comigo. Não. Nós só vamos saber se Deus está conosco quando nós estamos fazendo a vontade dele, irmãos. Nós estamos equivocados em saber quem Deus vai salvar ou não. Deus quer salvar todos, por isso que ele deu o seu Filho unigênito. E nós só temos que obedecer, pastor, mas ir lá é ir para ir lá. Falar é para falar. Se Deus mandou, nós temos que ir. Só que o que Jonas não está entendendo, que tomando essa posição agora, a Bíblia vai nos dizer que tudo ao seu redor e ao derredor muda. Por causa da atitude de um homem errada, agora uma tripulação inteira vai pagar. Agora o mar vai entrar em tempestade. Então não era só o barco que Jonas estava. Todo veículo, né, que estava em cima do mar, todo navio, todo barco, todo meio de transporte que estava em cima do mar, ia sofrer agora por causa de uma atitude. A Bíblia diz que quando Jonas paga a passagem, ele já vai logo no porão e dorme. Mas Deus mandou um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Deus agora, ele começa a mostrar para Jonas que Jonas está contrário à vontade dele. Porque muitas das vezes, irmão, nós falamos que tudo é o diabo. Tome cuidado. Nem tudo é o diabo. Nem todas as coisas que sobrevêm sobre nós e nós temos como ruim é o diabo. E nem todas as coisas que nós temos como boa é Deus. Nós temos que ter percepção espiritual. Tá? Nós temos que buscar na palavra para entendermos. Os marinheiros já começam a ficar desesperados. A carga, o alimento, as fazendas, tudo aquilo que eles estavam transportando, eles estão lançando no mar agora. Para poderem escapar pela sua vida. Eles agora começam cada um clamar ao seu Deus. Mas o capitão daquele navio vai até o porão e fala, o que tens, dormente? Vem você também e clame ao seu Deus. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós para nos livrar desse mal. Jonas vai. E quando eles começam a lançar sorte, a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Ele já logo começa a trazer, irmãos, no ambiente que ele está, adversidade por não obedecer a palavra de Deus. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Não, não, não. Nós temos escolhas a fazer, mas aqui já era uma ordem de Deus. Jonas já era profeta, ele já estava na função de profeta. Ele já estava exercendo aquilo que Deus tinha para ele. Deus já estava falando com ele com propósito. Jonas conhecia e sabia quem era a voz de Deus. Tá?
Ah, mas eu não entendo assim. É a Bíblia. Deus falou foi com Jonas. O ambiente mudou, tá? Você tem que entender, irmãos, que tudo que nós fazemos vai refletir, seja bem ou seja mal, tá? Hoje nós estamos semeando, a lei da semeadura é livre, mas a colheita não, tá bom? Então que nós semeemos coisas boas, com propósitos bons, com fins bons, lucrativos e espiritualmente bons, tá? Porque às vezes nós queremos fazer só por interesse, porque não tem outra pessoa para fazer, porque nós ficamos bufando. Não, vai ter a hora da colheita. Cuidado, tá? Cuidado. A semeadura, Deus é tão bom que a semeadura é livre. Nós podemos semear o que quisermos, tudo. Mas a colheita não. A Bíblia diz, vamos lá. Versículo 8. Então lhe disseram, declara tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Eles já quiseram saber o que Jonas fazia, o que você faz. E de onde você está vindo? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles estão querendo saber agora por que aconteceu aquilo. Eles estão fazendo uma entrevista. Um interrogatório com Jonas. Agora eles estão olhando a situação para saber por que aquele mal estão chegando até eles. Porque só Jonas sabia o que ele tinha feito, irmãos. Só que o efeito tinha vindo em todos aqueles homens. O malefício tinha chegado àqueles homens por causa de desobediência. Aí, eles começaram a se encher de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois os homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Tá? E eles disseram-lhe, o que fazemos agora para que o mar se acalme? Jonas agora se coloca na posição e diz, olha, me lança no mar. Me lança no mar que o mar vai acalmar. Mas mesmo assim eles estão querendo remar, eles estão querendo chegar em terra firme, mas não consegue. Quanto mais engrossava, mais o vento batia, mais as ondas ficavam grandes, o mar ia se embravecendo, até que eles lançam Jonas no mar. Na mesma hora, o mar acalmou, cessou-se a sua fúria. Mas eles fazem uma oração e dizem assim, versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos e não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles estão entendendo que o Deus que Jonas está apresentando para eles é o Deus da totalidade. É um Deus que pode fazer todas as coisas. E eles estão dizendo, ó Senhor, nós lançamos porque foi a única forma de o mar cessar. Mas foi com o sentimento dele, do próprio, né, culpado. Então não ponha sobre nós esse sangue inocente. Tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia. Nós temos que entender, irmãos, o que nos é proposto para fazer. Nada é por um acaso, tá? Nada que acontece é por um acaso. Para Deus não existe acaso. Para Deus tem propósito, tem vontade divina, tem o seu querer, mas não é por acaso. Às vezes nós falamos, por um acaso eu estava lá. Não, não estava lá. Por um acaso. Deus permitiu que eu e você estivéssemos lá. Deus nos direcionou lá. E esses homens estavam aqui para tão somente lembrar Jonas de quem era Deus. Porque a atitude deles, quando o mar começa a se embravecer, a tempestade se formar,
eles começam cada um a clamar ao seu Deus, ao ponto do capitão do navio ir lá chamar Jonas, para ele clamar ao seu Deus e dizer, quem sabe assim Deus tenha misericórdia de nós. Jonas estava fugindo, tentando, fugir da presença de Deus. Mas ele não consegue, porque Deus está em todo lugar, irmãos. No lugar mais profundo lá, Deus vai estar. Tá? No lugar mais escondido, Deus vai estar lá. Só que quando lança Jonas na superfície, está tudo calmo. E Jonas agora começa a afundar. E Deus começa agora a movimentar as águas, o fundo do mar, enviando um grande peixe para tragar a Jonas. Eu não sei quando você começou e aonde você parou. Eu não sei o que Deus tem falado para você fazer e você não quer renunciar. Eu não sei o que Deus tem falado para você tomar posição e você ainda não tomou posição, mas Deus está falando que é para nós tomarmos posição nesta manhã e fazer o que Deus está nos mandando. Porque nós estamos muitas das vezes olhando a situação e dizendo, não é para mim. Tantas pessoas para fazer e tem que ser eu. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim, irmãos. É nós que temos que fazer mesmo. Mas o que me chama a atenção é que quando inicia-se o capítulo 2, Jonas está na entranha do peixe, do grande peixe, no fundo do mar. Ele começa a entrar no estado que Jesus e Deus sempre nos levam, ao estado de arrependimento. Porque só se arrependendo nós vamos ser restaurados da onde nós paramos. Se Jonas, irmãos, não se arrepende ali, ele iria morrer. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, mandou o grande peixe. E outra atitude de Jonas, que nós temos que entender e tomar para a nossa vida. Ele não culpou os ninivitas, ele não culpou a sua nação, ele não culpou a Deus, ele culpou ele mesmo. Ele disse, é por causa de mim que sobreveio essa tempestade. Se me lançar no mar, vai cessar. Às vezes nós estamos colocando culpa em pessoas, levando para outro ambiente, quando Deus quer que nós reconhecemos que o erro está em nós. Porque às vezes nós usamos assim, eu vi falha no outro irmão, eu vi isso de errado, eu vi aquilo de errado. Irmão, sempre vai ter isso, o ser humano é falho. Mas quem nos chamou não foi o ser humano, foi Deus. Nós temos que olhar para o alvo que é Jesus. Nós não vamos pecar, nós não vamos errar se nós estivermos olhando para Jesus. O lugar de decepção, de afronta, de luta é a terra mesmo. É aqui mesmo que nós vamos passar isso. Mas tem alguém que não decepciona. O nome dele é Jesus Cristo. Tem alguém que não nos deixa na mão. O nome dele é Jesus. Tem alguém que está conosco todos os dias. É Jesus. E nós não temos como culpar Jesus de algo, irmãos, que nós fizemos. Jonas está entendendo antes de ser jogado ao mar. Ele está dizendo, não é culpa de Deus. Não é culpa dos ninivitas. Não é culpa da minha nação, de Israel. Não é culpa do meu povo. Mas é minha própria culpa. Porque eu estou fugindo da responsabilidade que Deus me incumbiu. Eu sou profeta, eu só tenho que ir lá e abrir a minha boca para que haja arrependimento. E agora eu estou falhando, eu estou indo rumo contrário. Olha a revelação. Se você comprou a passagem para ir para Tarsis, não embarque nesse navio. Se você está querendo comprar passagem para ir para Tarsis, não embarque nesse navio. Pessoas vão sofrer por causa da nossa posição, irmãos. Nós vamos tirar coisas de pessoas por causa da nossa atitude. E Deus não quer isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós falamos muito isso, mas na hora de obedecer, nós não queremos obedecer. Fique com a palavra. É a palavra que nós temos que permanecer nela. É a palavra que nós temos que obedecer. Porque se nós formos olhar a falha e sabermos aonde está o erro, é só comprar um espelhinho e colocar na frente de nós. Nós vamos ver que a falha está em nós, o erro está em nós.
Porque nós queremos consertar nas pessoas aquilo que está quebrado em nós. E mesmo Jonas, como profeta, como homem de Deus, ele está com uma mágoa dentro do seu coração, por causa das vezes que os ninivitas vieram e assolaram o povo de Deus. Mas só vinham e guerreavam e ganhavam, porque eles estavam em desobediência à vontade do Senhor. Ei, o que nós estamos fazendo? Jonas, por causa da desobediência, permitiu que aqueles homens perdessem a viagem. Porque eles eram marinheiros e estavam transportando muitas coisas, de um lado para o outro, irmãos. Eles viviam desse comércio. E eles iriam perder a vida, porque quanto mais eles tentavam remar, mais o mar se embravecia. O Senhor está me dizendo aqui, fala, filho, porque tem alguém remando e não está saindo do lugar. O Senhor está dizendo, porque está no lugar errado. Você faz e não sai do lugar. Você não vê êxito nisto. Você não vê isso aí frutificar, porque você está no lugar errado. Não está no lugar que Deus te plantou ou te ordenou aí. É uma teimosia. É algo que nos prende. Eu aprendi assim, está na hora de nós deixarmos o que nós aprendemos. Está na hora de nós deixarmos o que aprendemos lá atrás, irmãos, com os seres humanos, com a nossa família, e começar a aprender com Deus. Errou comigo uma vez, acabou. Não. Os homens é falho. Não. Eu não consigo mais entrar numa igreja. Eu fui muito decepcionado. Ei, irmãos? A Bíblia diz em Isaías 53 que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E as pisaduras não é onde Jesus pisou, não. É as feridas que foram abertas nas suas costas. Quando a azorrague batia com lascas de osso e chumbo nas costas de Jesus, ia arrancando as tiras. Nós já fomos sarados disso. Nós fomos religados com propósito. E o Senhor nos chamou com autoridade de profeta para profetizar, com autoridade de professar e declarar a palavra de Deus para aqueles que estão num ambiente tortuoso, numa vida de trevas, de decepção, numa vida que não sabe diferenciar, porque a Bíblia diz isso, que os ninivitas não conseguiam diferenciar uma mão da outra. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Eu não sei mesmo, e mesmo que eu soubesse, muitas das vezes eu não ia conseguir dar o remédio para você. Mas aquele que te chamou sabe. Aquele que te chamou te conhece. Aquele que te dispôs a servir ele, falou para você que tinha promessas de uma vida eterna. Ele conhece você desde o ventre da tua mãe. O Senhor está me dizendo assim, nem tudo aquilo que nós temos como verdade é verdade mesmo. A verdade é Cristo Jesus. Mas é a minha verdade, é a minha realidade. Aí começamos a entrar na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, irmãos. Jesus é o carpinteiro que endireita aquilo que está torto. Né? Até fizeram uma música secular que diz que o pau que nasce torto nunca se direita. Ei, é porque não caiu nas mãos de Jesus. Jesus é o carpinteiro que endireita tudo. É porque não caiu nas mãos de Jesus, porque Jesus endireita o caminho, Jesus limpa as veredas, Jesus troca as vestimentas, Jesus coloca anel no dedo, sandália nos pés. E nós estamos deixando de pessoas receberem, porque nós estamos num estado de rebelião espiritual, rebeldia. Porque nós não aceitamos o que Deus tem para fazer. Ei, está na hora de nós se levantarmos. E o Senhor está dizendo assim, ó, tem gente pensando e falando assim, não, mas eu estou vivendo bem. Está do jeito que eu quero, não é o jeito que você quer viver. Não é o jeito que você está vivendo, é o que Deus tem proposto para você. Não, aqui ninguém mexe comigo, ei, irmãos. O diabo, querendo ou não, ele está te enganando.
Querendo ou não. Essa é a realidade. Tá? Esta é a realidade. Querendo ou não, o diabo está te enganando. E Deus está querendo que eu e você se posicionemos nesta manhã. Não basta nós perdermos, nós temos que fazer pessoas perderem também. Por causa que nós estamos tomando rumo contrário daquilo que Deus nos chamou para fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se arrepender para ser reposicionado da onde iniciou a promessa. De onde iniciou-se o propósito. Eu quero ler o capítulo 2 com você de Jonas, para que a palavra ela venha permanecer em nossas vidas e para nós sermos ministrados na palavra. Deus abençoe, Vera Vieira, seja bem-vinda em nome de Jesus. E diz assim, versículo 1: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, ao versículo chave aí, 2, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei. E tu me ouviste, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. E todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim, para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então nós temos que entender, né, que Jonas, ele começa a se arrepender. E no versículo 8, ele está dizendo, os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Você entendeu que é por vaidade que muitas das vezes nós não fazemos a vontade do Senhor? Porque nos achamos superiores, tá? Nos achamos num nível elevado. Né? Agora eu estou vivendo o vernáculo santo. Irmãos, não é só conhecer a Bíblia. Não é só estar na igreja, nós temos que praticar. E o Senhor está endireitando caminhos nesta manhã. Está levando pessoas no ponto de partida. Assim como ele fez com Jonas. O Senhor está me dizendo que como ele ordenou o grande peixe a vomitar Jonas em terra. E foi lá na costa de Israel. Foi aonde Deus falou com Jonas. Não foi em Nínive. Porque ele tinha um processo a percorrer. Ele tinha um caminho a enfrentar. E foi esse mesmo caminho. Porque Deus vai falar com Jonas pela segunda vez no capítulo 3. Mas nós temos que se arrepender. Nós temos que se dispor ao Senhor e falar assim, Senhor, eu estou disposto a cumprir a tua vontade e o teu querer. Eu estou disposto a retornar. O Senhor está chamando pessoas para retornarem para a sua presença. Porque Deus nos chamou com um propósito santo. O Senhor está me dizendo aqui que esse convite também é para pessoas retornarem para a sua presença. Do ponto de partida onde Deus iniciou a obra. Onde Deus falou. E é sofrimento, é perca, é tantas coisas. E às vezes tem culpado tantas pessoas, até mesmo Deus. O Senhor não olha mais para mim, mas em vez de reconhecer que o erro está em nós,
Deus abençoe, irmã Sueli. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O erro está em nós. Nós que temos que ser os valentes de reconhecer, ó, é minha culpa, então é eu que tenho que tomar posição. Aí quando ele faz essa oração, Deus fala para o grande peixe, vai lá e põe ele na terra de novo. Porque agora ele voltou comigo. Ele falou que vai agora. O propósito de Deus agora vai ser concluído para os ninivitas. Porque Deus não estava falando para Jonas pegar eles pela mão. Deus não estava falando para Jonas acorrentar eles para eles se arrependerem. O propósito de Jonas na terra de Nínive era profetizar, era liberar a palavra do Senhor. Pastor, mas o povo lá é difícil, não importa. O importante é que nós abrimos a nossa boca e falamos da palavra do Senhor. Deixa que a obra quem faz é Deus. Deixa que o mistério quem revela é Deus. Deixa que quem cura é Deus. Deixa que quem restaura é Deus. Quem abre as cadeias é Deus. Nós estamos sacrificando em vez de obedecer, irmãos. Nós queremos arrumar um pé de cabra, um martelo, uma marreta e quebrar o ferrolho. Mas o que vai quebrar esse ferrolho espiritual é a palavra de Deus. E primeiro Deus tratou que foi com o profeta. Porque não adianta estar só no ofício de profeta, sacerdote, de homem, de mulher de Deus, se não entender o propósito ainda que Deus tem nessa vida, que o que Deus tem com essa casa, que o que Deus tem no teu ministério, o propósito é nós entendermos. Às vezes nós falamos assim, não, olha, eu já estou em outro nível. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu já pensei isso. Ah, eu não quero passar por tudo de novo. Irmãos, para com isso. Não é porque nós aprendemos que nós não vamos ensinar pessoas a aprender o que nós aprendemos. Ah, não, agora eu tenho que andar com o alto escalão. Eu tenho que andar agora, aprender o hebraico, o aramaico. Agora eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que estar com os caras top da galáxia. Eu tenho que estar numa igreja perfeita. Irmãos, a igreja perfeita, ela está no céu. A igreja perfeita, ela vai estar proposta no céu. Aqui nós estamos lutando pela santidade, separando. Porque quando nós estivermos 100% em santidade, ó, recolheu. É erguer o braço, Deus pega. Acabou, não precisa mais ficar na terra, para não se perder, filho. Mas nós estamos em dúvidas, em tomar posições. Porque nós ficamos olhando a dificuldade que vamos enfrentar. E o Senhor tratou muito comigo isso, eu quero dividir com você. Do mesmo jeito que Ele tratou a mim, Ele trata você também. Nós temos que entender que é onde precisa de ajuda, onde Deus quer libertar, curar, restaurar, que Ele vai enviar mesmo aqueles que já estão nem entendendo o propósito, já estão vivendo o processo, independente de que processo seja, para que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam libertas. Era um povo pagão. Era um povo estrangeiro. Era um povo distante. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, levanta Jonas para pregar para Nínive. Você já percebeu que enquanto nós não fizermos essa oração de arrependimento, nós vamos ficar remando, remando, remando e só dando voltas, nós não vamos ter direção. E o Senhor está me dizendo que Ele quer colocar na direção. O Senhor está me dizendo que Ele quer endireitar as coisas nesta manhã. Porque eu poderia dizer para você, está tudo jóia. Está tudo certo. Mas não está, irmãos. E eu não prego aqui o que eu quero, não, tá? Misericórdia. Eu prego o que Deus manda. E o que Deus revela. Está na hora de nós se propor a orar e se humilhar diante dos pés do Senhor. No versículo 3, no capítulo 3, Jonas já entende. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, a primeira tinha sido um fiasco por causa da desobediência de Jonas. Mas agora Deus vai falando a segunda vez, porque Deus é Deus de oportunidade. Você, às vezes não queremos dar oportunidade, mas Deus é Deus de oportunidade. Nós temos que aprender com Deus, que
que nós temos que dar a oportunidade. Pastor, errou comigo, falhou comigo, pisou no meu pé, me xingou, disse tantas palavras. Dê a oportunidade. Perdão, os misericordiosos herdarão misericórdia. Está na hora de nós tirarmos tudo isso que quer nos assolar dentro de nós, para nós alcançarmos algo maior da vontade de Deus. Então vai lá. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então, quando Deus fala com Jonas a segunda vez, está dizendo, eu já te dei a palavra, já te dei a coordenada. Você não está aí sem saber o que vai acontecer. Agora, olha o que Jonas faz. E levantou-se Jonas e foi para a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho. Tá vendo? Ele, em vez de ficar 3 dias caminhando, ele quis ficar 3 dias na barriga do peixe. Você entendeu o propósito que Deus tem? 3 dias é para ele estar caminhando e chegar a Nínive. Mas pela desobediência e a misericórdia do Senhor, ele ficou 3 dias na barriga do peixe para ser tratado. Vamos conjecturar biblicamente aqui. Nesses 3 dias de caminhada, ele poderia chegar e fazer o que Deus mandou e acabou. E voltar para sua casa. Mas ele teve que ficar 3 dias de conserto. 3 dias se arrependendo. 3 dias de oração. 3 dias de entrega. 3 dias de reconhecimento que sem Deus ele não era nada. Nós estamos sacrificando porque nós não entendemos que obedecer ainda é melhor, irmãos. Nós não estamos, Pai, obedecendo, nós estamos sacrificando ao Pai porque nós não entendemos que obedecer é bem melhor. Ah, pastor, mas não é o que eu quero viver. Nunca vai ser o que nós queremos viver, é o que Deus tem proposto para nós viver. Ó, depois de 3 dias de caminhada, e começou, versículo 4, Jonas a entrar pela cidade caminhando. De um dia, a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Olha o que os homens fizeram no versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Irmãos, quando eles recebem a palavra, eles já logo tomam uma posição de arrependimento, irmãos. Nem os animais deles comeram, jejuaram todos. Eles estavam dizendo, quem sabe Deus se volta para nós e não nos manda o juízo. Quando Deus olha eles se convertendo, já tinha um juízo sobre Nínive. Mas Deus muda esse juízo por causa de alguém que se arrepende. Uma nação toda se arrependeu
por causa de um profeta que estava onde Deus mandou. Não é onde Deus não mandou. É onde Deus mandou. E Deus está falando conosco que nós temos que fazer a sua vontade. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Não é o que pensamos, é o que Deus tem para fazer. E eu quero orar pela tua vida, irmãos. Porque Deus fala forte comigo aqui que pessoas precisam tomar decisões. Pessoas precisam dar passos espirituais. Mas está lutando contra ti mesmo, está lutando contra a vontade de Deus. Pastor, mas lá não é onde eu quero ir. Mas se Deus te direcionou para lá, vai para lá. Se Deus falou que a obra que Ele tem para fazer é lá, vai lá. Se Deus falou que lá tem propósito, permaneça lá. Muitas das vezes nós não queremos estar em lugares. Muitas das vezes nós não queremos estar com certas pessoas. Mas o trabalhar de Deus é tremendo. É lá que Deus faz a obra. É lá que Deus opera. Então entenda isso, irmãos. Não é sobre o que nós pensamos. Porque o que nós vamos querer é sempre que nos traz, né, alegria, benevolência, não nos traz transtorno. Não nos traz noite de choro. Nós só queremos ficar sorrindo, né? Ó, eu estou nadando na bênção. Mas quantas pessoas têm morrido sem Jesus? Quantas vidas têm deixado de ser transformadas por causa de mim e de você? Porque mudança, todo mundo muda. O ímpio muda, o crente muda, todo mundo muda. Mas transformação é só Deus que faz, irmãos. Transformação é diferente de mudança. Mudança, o que a pessoa é aqui no Brasil, ela pode ser lá no Japão. Mas quando a pessoa é transformada, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A transformação não volta no velho estado, a transformação ela renova, ela restaura. Então nós temos que ser transformados, não termos mudança. E muitas das vezes, dependendo da mudança, quebra tudo no caminho, né? Chega lá, é uma mudança de tristeza. Ai, ó, eu mudei, eu só tinha esse armário, ele ainda quebrou o pé. Sempre é o pé do armário que quebra. É, porque é mudança. Mas transformação é diferente. Transformação restaura. Transformação coloca no lado, coloca no estado de novo. Transformação, ela nos liga com Deus, naquilo que Deus fez o homem, na sua essência. Um homem santo, separado, temente a Deus, que Deus visita todos os dias, como visitava na viração do dia no Jardim do Éden. Então que nesta manhã nós venhamos ser transformados e ouvir a voz do Senhor. Misericórdia, amor, fruto do Espírito, não obra de carne, irmão. Tem muita gente confundindo, sempre Deus fala comigo neste ponto. Tem muita gente confundindo obra da carne com fruto do Espírito, tá? Obras da carne só tem o que não presta. Mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, paz, gozo, fé, temperança. E por aí vai. Nós não temos como colocar uma roupa espiritual e viver na carne na presença de Deus. Nós não temos como viver uma coisa espiritual vivendo na carne. Nós temos que ser espirituais para isso refletir na nonossa vida secular, no nosso dia a dia. Irmãos, uma vez eu estava orando para nós orarmos já, e Deus falou para mim, eu quis saber, porque umas coisas estavam acontecendo em vidas de pessoas, porque eu já tinha entrado em oração, ajudado em campanha. Aí o Senhor veio falar comigo primeiro. Ele falou, você é tudo aquilo na terra, o reflexo da sua vida espiritual. O que é remetido do céu sobre a tua vida, o que você está acessando é reflexo na terra.
Se você buscar as coisas do céu, na terra você vai ter e vai ser reflexo do céu. Mas se você estiver buscando as coisas da carne, o ocultismo, essas coisas da terra, você vai ser reflexo daquilo. Tem pessoas que você chega perto dela, você chega animado, sei lá, tá com o sorriso, tá a mil, tá lá em cima, tá vigoroso, né, e tal. Ela começa a liberar tanta palavra ruim perto de você, umas palavras de derrota, que você vai murchando, até a sua energia ser sugada. Então não fica perto de pessoas assim. Se elas começarem a falar palavras de tristeza, de dor, de lamento, começa a proferir palavras boas. Não, tá chovendo demais. É bênção de Deus. Não chove, é permissão de Deus. Deus tem o controle de tudo, nós reclamamos de tudo, irmão. Então nós temos que ser assim. Jonas estava reclamando de algo que ele não tinha feito. Aí depois, se você ler no final do capítulo 3, que eu não vou entrar nisso hoje, porque não é essa a revelação hoje, ele vai ter dó de uma bomboreira que ele não plantou, não levou semente, não levou nada. Num dia nasceu e num dia morreu. E não é Deus para ser misericordioso com a criação das tuas mãos, o homem? Ainda que era uma nação gentia, ainda que era um povo distante, mas não é Deus o criador do ser humano? Não é Deus o misericordioso? Não é o Deus que pode fazer todas as coisas? Sabe por que muita gente está morrendo? Sabe por que muita gente está vivendo em tristeza, em cama, à base de remédio? Porque não consegue entender o valor que há um perdão. O valor de uma palavra expressada verdadeiramente, eu te amo. O valor de uma palavra chamada comunhão, porque não precisa estar perto, junto todo dia. Mas quando vê, quando está, olha, quando... Não, nós estamos em comunhão. Jonas só entendeu depois da boboreira o valor que aquele povo tinha para Deus. Ainda ele foi tratado ainda. E aí vocês estamos sendo tratados para que nós não venhamos perecer e se perder. Ei, dá valor nas coisas que Deus tem te dado. Dá valor nas coisas que Deus tem te proposto. Nós estamos empurrando com a barriga amanhã. E o amanhã não chega. Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas estão sendo sepultadas hoje? E elas também disseram amanhã. Quem sabe algumas delas estavam internadas e disseram amanhã eu vou ter alta. Amanhã eu vou fazer novos exames. E não chegou amanhã. Quantas pessoas pegaram a pista e disseram amanhã eu chego aí, estou saindo de casa agora. E não chegaram no seu lugar de destino. Quantas pessoas disseram amanhã eu estou na igreja. Mas veio uma bala que nunca é perdida, sempre acerta alguém. Quem disse amanhã eu tomo posição, eu volto. E não conseguiu voltar. Amanhã eu vejo e não conseguiu ver. Então nos é proposto hoje, irmãos. Hoje nós temos tanto meio para falar com pessoas. Você está me vendo aqui por uma videochamada, que nós chamamos de live. E se eu apertar um botão aqui, eu consigo ver seu rosto. Pode estar lá no Japão, nós conseguimos se comunicar. E a tecnologia veio para nos ajudar, mas cada dia nós estamos mais distantes de pessoas. Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então se posicione hoje e faça a vontade de Deus. Se comprou passagem para ir para Tarsis, rasga hoje. Se está no meio do caminho, se arrependa. Se já está na entranha dos peixes, porque são ciclos, se arrependa. Ore a Deus. Peça a tua misericórdia. Antes de encerrar, para nós orarmos aqui. Tem uma pessoa que tem uma dor. E o Senhor diz que essa dor, ela é tratada, vai no médico, mas continua do mesmo jeito. Vai, passa outra receita, mas essa dor continua do mesmo jeito. O Senhor está dizendo, isso é espiritual. E você tem que pedir perdão, tem que liberar coisas que estão dentro de você, bagagens. Bagagens que precisam ser jogadas fora. Bagagens que precisam ser deixadas para que a cura venha acontecer.
Está na hora de romper esse mal. Porque todo mês é a mesma coisa. Todo mês acontece a mesma coisa. E o Senhor diz, eu tenho uma cura para isso. É a minha palavra, anda nos meus caminhos, entenda e ouça a minha voz. E seja curado e seja restaurado em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero proferir a bênção e a vitória sobre a tua vida. Deus abençoe, Regina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos Manhã com Propósito, tá? Se assim Deus nos permitir. Pastor, e se não for ter? Se não for ter, eu aviso se acontecer algum imprevisto. Mas eu creio que em nome de Jesus nós estaremos aqui, tá? Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, nesta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que têm sido alcançados, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que chegaram nesta manhã a cultuar conosco. Obrigado pela vida dos meus irmãos que assistirão, meu Pai, mais tarde, em outro momento. Mas por todos que são alcançados por esta palavra. Aonde, Senhor Jesus, esta live não chega, o Senhor chega. Aonde, Senhor Jesus, este vídeo não chega, o Senhor chega. Eu quero proferir sobre esta vida. Eu quero proferir sobre esta família, Senhor meu Pai, a restauração, a cura, a libertação. Eu quero proferir o posicionamento espiritual daquilo que o Senhor chamou para fazer. E para que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Pai, que todo sentimento contrário, meu Pai, tudo aquilo que está nos sondando, nos rondando, meu Pai, seja quebrado, seja desfeito em nome de Jesus. Mas nós queremos viver na tua palavra, na tua vontade, no teu querer. Nos construa, nos liberte, nos transforme todos os dias, Pai. Nós não queremos mudança, nós queremos transformação, Pai. Mudança, meu Pai, muitas das vezes não vai levar a nada, porque nós vamos mudar de lugares, Pai. Mas vamos continuar do mesmo jeito. Mas nós queremos ser transformados pela tua palavra. Pai, que todos os meus irmãos, Pai, que todos que nos ouvem, que têm descido a Jope, Pai, para comprar a passagem para Tarsis, têm pagado o preço para distante do Senhor, eles possam retornar em nome de Jesus. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, Senhor. Meu Pai, que esta palavra possa penetrar aos corações. Que a tua palavra ela venha, Pai, como espada de dois gumes, assim como é. E corta na divisão da alma e do espírito, junta em medula. Que a tua palavra nos sacie como pão que é. Que a tua palavra nos lave como águas purificadoras que é. Que a tua palavra nos restaure, porque ela tem o poder de restauração. Pai, que todos os meus irmãos nesta manhã, que estão com dores, que estão, meu Pai, depressivos, que estão, meu Pai, em dúvidas, Senhor, que sejam libertos e curados em nome de Jesus. E eu sei que nesta manhã, Pai, o Senhor falou diretamente com essa pessoa que precisa desse perdão ser liberado. Que o mal vai bater em retirada, Senhor, e o Senhor é Deus, Pai, que opera maravilhas. E nós cremos que esse testemunho será contado para a edificação do teu nome. Em nome de Jesus, todos digam amém. Atenção para as bênçãos dos apóstolos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, uma excelente semana e uma ótima segunda-feira.